deixa eu falar para vocês, dar uma panorâmica da vontade de Deus para o seu povo. O projeto que Deus tem para o seu povo, obviamente para você. Que talvez, por falta de compreensão, por falta de discernimento, você não consiga ou não tem conseguido ver isso. E o que nós temos tentado passar para vocês, tentado passar, essa é a realidade. Nós temos procurado tentar, nós temos tentado, melhor dizendo, para que vocês possam descobrir o que Deus quer para vocês, o que Deus quer para nós, qual é o projeto de Deus. Deus criou todas as coisas, não é? No princípio criou Deus os céus e a terra. Não é isso que diz o texto, primeiro, Gênesis? No princípio Deus criou os céus e a terra, e Ele criou os céus com tudo aquilo que Ele precisava. Então Ele criou os anjos, os arcanjos, querubins, serafins, enfim, Ele criou tudo o que foi criado. Depois criou a terra, criou o universo, enfim, criou o que nós sabemos. Tudo que Deus criou era perfeito, era esplêndido, não tinha defeito em nada. Nada do que Ele criou era imperfeito, nada. Todos os anjos eram perfeitos. Lúcifer, obviamente, quis ser como Deus, então se rebelou, mas ele foi criado com perfeição. Tanto é que ele era o querubim de Deus. Então, Deus criou tudo na mais perfeita ordem e harmonia, mas faltava seres para administrarem a sua criação, administrarem a terra, por exemplo. Faltava seres que não poderiam ser os anjos, porque os anjos eram seres espirituais. E como a terra é algo físico, então ele precisava de seres espirituais, mas que fossem físicos também para dirigir, para gerenciar a sua criação aqui na terra. Então Deus criou o ser humano com o propósito de gerir a terra, administrar a terra, para a glória dele. Mas houve a queda. Deus criou o ser humano, criou os anjos, criou tudo, mas faltava alguém ou pessoas ou seres que não fossem criados, mas que fossem gerados. Compreende o que eu estou falando? Deus criou Adão e Eva. Adão e Eva não foram gerados por Deus. Deus não gerou filhos. Deus fez criaturas. Então ele criou Adão e Eva e não gerou Adão e Eva. Se ele gerasse Adão e Eva, então ele não usaria as mãos. E se ele usou as mãos, foi porque ele criou Adão e Eva. Os anjos também foram criados por Deus. Os anjos não eram filhos de Deus. Deus apenas tinha um único filho, Jesus. Por isso que você vê na Bíblia, e Jesus é chamado o primogênito, o unigênito. Mas primeiro ele era unigênito, quer dizer, o filho único. Ele era unigênito. Depois que ele veio,
a esse mundo, ele, pelo Espírito, gerou filhos para Deus e tornou-se o quê? Primogênito, o primeiro. Mas antes, ele era apenas o unigênito. Deixou de ser o unigênito para ser o primogênito. Quer dizer, os filhos, ele era o primeiro dentre muitos outros filhos. Ora, essa é a grandeza de Deus, a glória de Deus maior. A maior glória de Deus são os seus filhos. O Salmo diz assim, que por um pouco menor do que Deus, tu os criaste, ou geraste. Está se tratando dos filhos de Deus. Então Deus, depois vem quem? Os anjos? Não. Os arcanjos, querubins, serafins? Não. Depois de Deus vem os filhos, os nascidos dele. Como você, se você tivesse uma empresa, você cria muitas coisas, cargos, etc., pessoas importantes que vão, pessoas de confiança, etc., etc., etc. Mas, a qualquer momento do dia, da noite, o seu filho é o seu filho, sua filha é sua filha e tem acesso a você. Deus criou, ou melhor, gerou seus filhos, as suas criaturas mais gloriosas aos olhos dele, para que ele tivesse junto de si filhos. Aí é que diz lá o texto de Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, quer dizer, os filhos de Deus. Então essa grandeza de Deus, essa glória de Deus, que são os filhos, é que as pessoas não têm percebido, porque o diabo astutamente incutiu na cabeça da humanidade que todos são filhos de Deus. O diabo incutiu na cabeça das pessoas, todos são filhos de Deus, todos são filhos de Deus, todos os caminhos levam a Deus, todos são filhos de Deus. Mentira. Filhos de Deus são aqueles que são gerados pelo próprio Deus, através da água, arrependimento e, obviamente, a descida do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz essa transformação. Jesus foi o primeiro a ser gerado por Deus aqui na terra. Ele já era filho, mas aqui na terra ele era o primeiro, foi o primeiro. Por isso que o Espírito Santo desceu e envolveu Maria e fez nascer nela o Senhor Jesus. E através de Jesus, então veio, depois da consumação da salvação, depois que ele morreu, ressuscitou, então quando ele apareceu para os discípulos, apóstolos, e soprou sobre eles o Espírito Santo, então naquele momento, os apóstolos que eram covardes, que eram servos, mas não eram filhos, tornaram-se filhos, porque nasceram naquele momento em que Jesus ressuscitou. Aí sim, depois de Jesus ter ressuscitado, é que começou o processo de novos filhos de Deus. Entende o que eu estou falando? Esse foi o objetivo de Deus. Esse é o projeto de Deus. Esse é o projeto de Deus. Esse é o projeto para a sua vida. Quando Jesus ascendeu aos céus, então veio o Espírito Santo, para que então
aqueles que aceitaram, que aceitam Jesus como Salvador, como sacrifício pelas suas vidas, aqueles que se entregam, que se lançam corpo, alma e espírito ao Filho dele, Jesus, então o Espírito Santo faz a metamorfose, ou faz a regeneração, ou melhor, faz nascer de Deus. Aí tornam-se filhos de Deus. Filhos de Deus. Se você não nasceu de Deus, você não é filho de Deus. Você pode até ser servo de Deus, mas filho não. Para você ser filho, você tem que nascer do Espírito Santo. Está claro isso? Sim ou não? A sua fidelidade na igreja, os seus dízimos, as suas ofertas, a sua frequência na igreja, não significam que você é um filho de Deus. Filho de Deus é o que nasceu do Espírito Santo. E quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela sabe, ela conhece o seu pai. Ela tem afinidade com o pai, ela tem comunicação com o pai. Ela não precisa de estar na igreja para ter comunhão com o pai. Qualquer lugar que ela estiver, ela vai estar em comunhão com o pai. A hora que ela tiver, porque o pai é pai e o filho é filho. A filha é filha. E a filha ou o filho entra na presença do pai a qualquer hora do tempo, do dia, da noite, etc, etc. Aliás, diga-se de passagem, Deus não tem filha. Deus tem filho. Então, a mulher é como o anjo. O homem é como o anjo. Filha, quer dizer filho. Então, todos são filhos. Filhos de Deus. Então, lá no céu não vai ter mulher. A figura da mulher é só aqui na terra, para gerar filhos, para crescer, multiplicar. Mas lá no céu não tem filha, tem filhos de Deus, seres espirituais, que não têm sexo, que não têm mais condições de gerar nada. Os anjos não geram nada, os anjos são apenas mensageiros de Deus, mas eles não têm o poder que nós temos de gerar filhos, eles não têm esse poder. Esse poder foi dado a nós, seres humanos. Mas quando nós nascemos de Deus e somos elevados até a presença de Deus, nós vamos viver a eternidade como seres espirituais, como os anjos, só que na condição de filhos. Então, o que Deus quer e espera é que os seus filhos aqui na terra venham exalar o perfume do Filho dele, Jesus. É que os seus filhos aqui na terra venham manifestar a glória dele aqui na terra, perante as outras pessoas. É que os seus filhos mostrem, através do seu caráter, da sua palavra, da sua integridade, da sua vida isolada ou excluída desse mundo, venha glorificá-lo com o seu comportamento ilibado. Isso é o que significa ser filho de Deus. Amém? Então aqui você pode ser filha de Deus, mas na realidade, quando na glória não tem filha e não tem homem, não tem mulher, tem filho de Deus. Amém? Você é a glória de Deus. Deus nos deu o direito de sermos mães e pais, de termos filhos, para a gente ter uma noçãozinha, uma pequena noção do que é o relacionamento dele para com os seus filhos. Jesus falou isso quando disse: ora, se vós que sois maus, falando com respeito ao Espírito Santo, ele disse: qual o pai que se porventura, o pai
que se porventura o filho pedir pão, lhe dará pedra, peixe, cobra, ovo ou um escorpião. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, relacionamento pais e filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, a subida no Monte Hermon não é mais uma campanha, não é uma campanha motivacional, é uma campanha para atrair as pessoas a essa majestade, grandeza, de se tornarem filhos de Deus. Leia comigo, por favor, Ezequiel capítulo 20 e versículo 40. Ezequiel 20 e 40. Deus tentou fazer isso com o seu povo, os filhos de Israel. Veja a Bíblia, leia, confira o que eu estou falando, leia dentro da Bíblia, o Velho Testamento. E leia também o Novo Testamento, pensando, raciocinando. Tenha uma visão geral ou daquilo do projeto de Deus. Você sabe que o monte, há muitos montes em Israel, e montes que fizeram a história de Israel. Por exemplo, o Monte Moriá, onde Abraão levou o seu filho Isaque. O monte que é o monte onde Jesus foi crucificado. O monte que fala, o Monte das Oliveiras, que é em frente a Jerusalém, o Monte Carmelo. Todos esses montes que nós temos na Bíblia, escritos na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, eles foram, com o tempo, hoje é apenas uma caricatura daquilo que nós lemos na Bíblia. Numa certa ocasião, nós fomos fazer uma campanha, orar em 7 montes. 7 montes. E em 2 ou 3 dos montes que nós fomos, o guia nos levou. Falei, vem cá, agora nós queremos ir nesse monte. Aí ele nos levou a um lugar. Mas cadê o monte? Não, o monte é aqui. Mas que isso? É aqui. Aí tá bom, oramos, é o monte. Agora vamos para o monte tal. Vamos para outro monte em Jerusalém. Chegou lá, também uma colinazinha pequenininha, tão sem graça, tão insossa, que eu fiquei até com vergonha. Porque a gente fala em monte, a gente pensava que era um monte, exceto o Monte Carmelo, que ainda existe, mas também está lá, tem construções, enfim, tem negócios. Quer dizer, aquela parte espiritual foi ocupada pelo negócio, pela parte material, pela parte econômica. Mas o Monte Hermon não. O Monte Hermon foi preservado. Foi preservado. Ele é o mais alto monte de Israel e significa os olhos de Israel. Toda a segurança de Israel está nesse monte, porque dele há uma guarda, vigília permanente de todo o estado de Israel, através do Monte Hermon. Além disso, é o que sustenta, que abastece todo Israel com a água, com a vida. Quer dizer, fisicamente, geograficamente, o Monte Hermon é a vida de Israel. Israel
não teria segurança nem vida não fosse o Monte Hermon, porque a segurança de Israel está no Monte Hermon. E o abastecimento de água, que representa a vida, que é o mais importante, é lá do Monte Hermon, porque lá tem há 3 fontes de água, que formam 3 rios, que depois se juntam e formam o Rio Jordão. Olha só o que diz esse texto. Diz assim: porque no meu santo monte, Pedro chamou o Monte Hermon de santo monte. E era santo porque Deus desceu a este monte. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá. Quer dizer, Israel sobreviverá desse monte. E diz mais, toda. Verifique, por favor, o texto sagrado. Ali toda a casa de Israel, ali toda a casa de Israel, o quê? Aí o que mais? Toda, vírgula. Você tem que observar as vírgulas e prestar atenção nas palavras, na ênfase das palavras. Deus está falando, toda a casa de Israel ali me servirá. Toda a casa de Israel me servirá ali. Toda. Por que Deus falou toda 2 vezes? Bastaria apenas uma vez. Ali toda a casa de Israel me servirá. Mas ele diz, toda naquela terra. Isso é muito importante. Ali me agradarei deles. Ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Quer dizer, tudo que é santo, todas as ofertas, todos os dízimos, tudo é ali que deve ser levado para ser servido a Deus. A pergunta é, por que, bispo? Por que misturar uma coisa espiritual, uma coisa santa, uma coisa estritamente espiritual, com uma coisa econômica, como ofertas, como dízimos, como as coisas santas, que diz aqui? Por que que nós temos que fazer ofertas? Por que que Deus enfatiza ofertas de ponta a ponta na Bíblia? Por quê? Porque os sacrifícios, se a coisa é espiritual, se Deus é espírito, por que dinheiro? Por que dízimos? Por que ofertas? Você não pode esquecer que as ofertas, os dízimos, são tão espirituais quanto a própria Bíblia. A oferta que você coloca no altar é tão sagrada quanto a Bíblia. É tão santa quanto Jesus, se você quer entender melhor. Jesus fez uma pergunta aos fariseus religiosos hipócritas: o que é mais importante, o ouro ou o altar que santifica o ouro? O que é mais importante, o ouro ou o altar que santifica o ouro? O que é mais importante? Então, meus caros, a oferta é o que representa o ofertante. A oferta é o que representa o ofertante. O sacrifício é o que representa o sacrificante. O altar é o que representa Deus. Quando você coloca a sua vida no altar, isto é, quando você coloca o seu sacrifício no altar,
é a sua vida, mas é sacrifício de fato, de verdade. Quando você coloca o seu sacrifício no altar, na realidade você está colocando a sua vida. Você está sendo Isaac no altar. Na realidade, representa Jesus. Quando Deus vê a sua vida no altar, Ele está vendo o que Jesus fez por você, porque você está fazendo, pela fé no Filho dele, em Jesus, o mesmo que Ele fez. Você está fazendo o que Jesus fez. Jesus deu a vida dele no altar. Você está dando a sua vida no altar. Para quem? O altar é quem? Deus. Representa quem? Representa, não é Deus. A oferta representa, não é você. A oferta, a sua oferta representa você. A oferta, sua oferta representa você, não é você. Ela representa. Agora, se você se deixar levar pelo que o mundo diz, que aquilo ali é dinheiro, que você está dando dízimo, que, poxa, 10%, que não sei, então é melhor que você não dê. Porque essa oferta não serve para Deus. Essa oferta é impura, suja, porque ela representa a sua vida. A minha oferta, o que eu tenho dado para Deus, representa a minha vida. Representa a minha vida. E é claro, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Se você ler lá em João capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, quer dizer, Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não creem de teoria, mas creem de verdade. De verdade. Você vir aqui na frente, chegar, dar a sua vida, eu aceito Jesus, receber a oração, ó Deus, toma essa vida, ó Espírito Santo, vem. E não acontece nada, você volta para casa, dia seguinte é a mesma ladainha, a mesma coisa, mesma vidinha medíocre, é porque você aqui não entregou nada. Você veio buscar uma oração. E você pensa que essa oração vai resolver o seu problema. E às vezes você vem e pede: bispo, bota a mão na minha cabeça. Se você quiser, eu boto a pé, eu trepo na tua cabeça. E não vai mudar nada. Porque não é isso que muda. O que muda é a sua atitude em relação ao Deus vivo. Então, o fato de eu chegar e colocar a mão na sua cabeça, abençoar e tal, não necessariamente não vai abençoar a sua vida, se você não tomar a decisão de sacrificar. É tudo por tudo. E se você não sacrificou ainda, meu caro, faça isso enquanto é tempo, porque se você quiser ter essa riqueza incalculável, essa majestade, esse direito de ser filho do Altíssimo, ser filho de sua majestade eterna, aleluia, é muito forte, filho da majestade eterna, é isso que Deus me dá, e essa riqueza eu não posso deixar para você, eu não posso dar para ninguém, essa é minha, eu não vou abrir mão dela para ninguém, e se você quiser, é o sacrifício. Nós vamos no pico do Monte Hermon, mas nós vamos nessa fé buscar a nuvem que um dia fez nos nascer de novo, que ela venha fazer as pessoas nascerem de novo. Quem crê, obviamente. Amém?